sou profissional de educação física, psicomotricista, professora de estudo bíblico infantil, sou cristã. Aqui no meu canal eu vou trazer conteúdos para vocês para poder ajudar vocês a entender o desenvolvimento infantil do filho de vocês. Nós muitas vezes temos algumas turbulências, algumas complicações no dia a dia, sempre achamos que a criança está encrencando conosco e isso faz com que a gente não tenha paciência com aquele período em que a criança está passando. E isso se deve por quê? Por falta de conhecimento sobre o desenvolvimento da criança, por falta de conhecimento sobre o jeitinho da sua criança. Para isso, eu criei esse canal para poder te ajudar a trazer inúmeros conteúdos relacionados a vários períodos aí do desenvolvimento infantil. Aqui no meu canal, eu trago assuntos voltados para a abordagem biológica e fisiológica. Eu acredito muito que a gente precisa respeitar o período de maturação e desenvolvimento da criança. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você pode encontrar alguns conteúdos que eu vou trazer aqui para vocês com outras abordagens. E isso não quer dizer que está errado, porque existem várias abordagens no meio da educação física e da psicomotricidade. E aí você precisa ver qual abordagem você se encaixa melhor. Que seria respeitar o período de maturação e o período biológico da criança. É a gente respeitar o que está acontecendo nos seus processos neurológicos, respeitar o tempo que essa criança precisa de maturação para a gente trazer algumas informações para ela, como por exemplo, a criança precisa ter uma idade de maturação neurológica para ela aprender os números, as cores, as formas. Ela precisa também ter uma idade de maturação neurológica para ela ser alfabetizada. Então eu acredito nessa questão porque eu estou respeitando tanto a questão do que Deus fala e também do que a ciência está falando. Então essa abordagem eu vou trazer aqui para vocês. Meus conteúdos vocês vão ver sempre eu trazendo o que a palavra de Deus fala sobre filhos, sobre criar filhos, sobre como lidar com conflitos dentro da palavra, e vou trazer também o que a ciência fala sobre isso, o que a neurologia do desenvolvimento infantil fala. Então, que tipo de vídeo vocês podem esperar aqui no meu canal? Nesse canal eu vou trazer várias questões que acontecem nos períodos de desenvolvimento da criança. Por exemplo, como que eu posso desenvolver as habilidades motoras do meu bebê em casa, como que eu posso desenvolver as habilidades sensoriais, a questão dos 5 sentidos e também do equilíbrio e da propriocepção que fazem parte desses sentidos. A propriocepção quer dizer, a grosso modo, o domínio de si. Também eu vou trazer para vocês questões diárias de conflitos que a gente tem, por exemplo, algumas fases um pouco difíceis aí, que é o período de esterogestação, lá quando o bebezinho nasce, que ele ainda acha que ele faz parte do corpo da mamãe, o que é isso, como lidar com esse período, o período da angústia que as crianças passam, que é esse momento aí de que acredita de que se a mãe não tá ali e ela sumiu, sai da vista, a mãe sumiu, nunca mais vai aparecer. Vou falar também sobre os períodos de cada faixa etária, o que a gente espera que aconteça, quais são os marcos de desenvolvimento que a gente espera. E calma, esse conteúdo não é para te assustar, não é para te deixar em pânico, não é para você comparar o teu filho com outra criança, nem mesmo com o irmão dele, mas é para você saber que existe sim um parâmetro que a gente tem que olhar, e um pouquinho para mais e um pouquinho para menos, essa criança precisa estar sim ali naquele período. Se ela não está, ela está com atraso. E quanto mais cedo a gente descobrir isso, melhor vai ser, porque a gente entra com estimulação e essa criança vai melhorar. A gente vai também, eu vou falar com vocês também sobre as janelas de aprendizado, que são períodos únicos que tem na vida da criança, que elas estão mais aptas para aprender determinadas coisas. Vamos entender o que é isso, como que a gente pode ensinar, como que o cérebro da criança aprende, a forma que a gente fala, o que a gente fala, quais nossas falas conquistam o ouvido da criança, que elas nos escutam e nos obedeçam, que é uma coisa bem difícil para a gente fazer com que essa criança obedeça, e é uma afirmação da palavra, que nós precisamos ensinar as crianças a obediência. É um texto que está lá em Efésios, que fala para os filhos que nós temos que ser obedientes. Por quê?
para que a nossa vida seja longa. Tem textos bíblicos falando isso, do motivo que nós devemos ser obedientes aos nossos pais, né? E o que os pais fazem que irritam as crianças, que fazem com que essas crianças não sejam obedientes, que elas mintam, e posturas que trazem medo para a criança. Vamos falar também sobre estresse tóxico, sobre atitudes que os pais têm que trazem estresse para as crianças e vão atrapalhar o desenvolvimento neurológico dela, que pode ser irreversível, sobre as telas, um mal tão grande que chegou na vida das nossas crianças, principalmente nesse período pandêmico. Vamos falar sobre isso, sobre o que as telas causam de prejuízo no desenvolvimento da criança, e já deixo um spoiler: as telas agitam demais a criança. Então, se você tem problema com a criança que é extremamente agitada, que ela nunca para, pode ser que as telas estejam aí atrapalhando esse processo neurológico e desenvolvimento dessa criança. Eu vou trazer para vocês ideias de brincadeiras para cada faixa etária, dicas de como que vocês vão conseguir conquistar a criança e tirar elas das telas. Então, todos os assuntos relacionados ao desenvolvimento motor que estejam na primeira infância, porque eu sou especialista nessa área de desenvolvimento infantil na primeira infância. Eu conto com vocês comigo, eu estou aqui para colaborar. Sempre que vocês tiverem dúvidas em qualquer vídeo, coloque nos comentários, eu costumo responder a todos o mais breve possível. Além de todas as dúvidas, também coloquem lá para mim o que vocês querem ver de conteúdo, qual é a dificuldade que vocês têm passado aí. Conte para mim a sua realidade, quem sabe o teu comentário não vira um conteúdo aqui no meu canal. Sejam bem-vindos ao canal Movimenta Kids Sem Neura.